Pessoal, estava navegando aqui no site do TST para poder fazer umas pesquisas para fazer um vídeo aqui, para colocar no canal, e aí eu me deparei com essa notícia que é agora do dia 13/12/2024. Banco tem recurso rejeitado porque custas foram pagas por outra empresa. O comprovante de pagamento foi considerado inválido. Olha só, resumo da ópera. Ao recorrer de uma decisão, o banco apresentou o comprovante de recolhimento das custas processuais feito por outra empresa, que não faz parte da ação. O recurso foi rejeitado por deserção em razão do não pagamento das custas dentro do prazo legal. Ao manter a deserção, a terceira turma do TST explicou que, nessa situação, o comprovante é inválido. A medida visa garantir a segurança do processo. E aqui, galera, só relembrando para vocês, né? A deserção é aquela penalidade que é aplicada quando a parte não faz o recolhimento nem das custas e nem do preparo. Tá? Não recolheu, aplica-se a deserção. Claro que vocês têm que lembrar que hoje em dia tem a aplicação do artigo 1007 do CPC, acho que é 1007. Eu vou ver porque aqui fala, eu só vou confirmar depois, tá? Mas tem o CPC dispõe que a parte contrária tem o prazo para poder, no caso de insuficiência, fazer a complementação, não na ausência, tá? Então, vai apresentar o recurso, apresentou, está insuficiente, vai ter um prazo para poder pagar a diferença. Olha só, as custas processuais devem ser pagas pela parte que figura na ação, não se admitindo que o pagamento seja feito por quem não faz parte do processo. Esse foi o entendimento da terceira turma do TST para rejeitar o recurso interposto pelo banco numa ação ajuizada por uma bancária. Que aqui eles colocam, ó, que a deserção é uma pena aplicada à parte por ter deixado de recolher as custas devidas no prazo legal. E vejam só, aqui na parte de exigência garante segurança processual, o ministro Maurício Godinho Delgado, que proferiu o voto, explicou que se a pessoa que faz o recolhimento é o advogado ou o escritório de advocacia da parte, ou alguém por eles, mas com referência a seu cliente e aos dados do referido processo, não há nenhuma irregularidade. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu nunca fiz pagamento de preparo nem de custas processuais para cliente meu. Nem mesmo ele fazendo a transferência para mim. Por quê? Porque muitos, na época, falavam, eu faço a transferência e você faz aí o pagamento. Eu falava, não, porque o comprovante de pagamento vai ser no meu nome. E eu não vou arriscar. Na época, 2008, 2009, ia fazer um preparo de 3, 4, 5, 6 mil reais, aí dava errado, imagina, eu não ia pagar, eu não ia correr esse risco. O que eu fazia? Eu fazia a guia, mandava para eles por e-mail, ou entregava, né? Combinava de entregar. Na época não era tão informatizado assim, mas mandava por e-mail, ele ia lá, fazia o pagamento e me devolvia com o comprovante de pagamento. Eu nunca fiz pagamento de custas para cliente, não. Nunca. Justamente por causa desses detalhes aí, que a Justiça do Trabalho é chata. Com relação a isso, eles realmente, na época, né, eles pegavam muito no pé. Então, eu não fazia pagamento de custas, não, nem de preparo. Tá. Agora aqui, gente, é o seguinte, deixa eu mudar aqui para o acórdão, porque eu tive a curiosidade de ler esse acórdão. Olha só. Insurge-se a parte agravante contra a decisão mediante a qual, na forma do artigo 932, inciso 3 e 4 do CPC, negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto. Nas razões, a parte agravante requer o provimento do agravo de instrumento. Foi concedida vista a parte agravada para se manifestar no prazo de 8 dias, em razão do disposto no artigo 1021, parágrafo 2º, combinado com o artigo 3, inciso 29 da Instrução Normativa 39 do TST. Seguimos. Voto. Em contraminuta foi suscitado o não conhecimento do agravo, ao fundamento de que o agravo de instrumento e o recurso de revista estariam desertos, em razão do recolhimento das custas processuais ter sido efetuado por terceiro estranho à lide. Quer dizer, o advogado da parte contrária constatou
que o comprovante de pagamento foi realizado por uma empresa que é estranha à lide, é um terceiro estranho à lide, que estava no comprovante de pagamento. Muito bom. Na interposição do recurso de revista, o recorrente apresentou a apólice de seguro-garantia relativa ao depósito recursal e comprovante de pagamento das custas processuais. Tem vídeo no canal falando sobre seguro-garantia. Recomendo para vocês. De igual modo, em relação ao agravo de instrumento, o reclamado apresentou a apólice de seguro-garantia relativa ao depósito recursal. Contudo, como alegado em preliminar pelo obreiro, o montante relativo às custas processuais foi recolhido por essa empresa, parte estranha à lide, acarretando assim a deserção do apelo. Olha só, de acordo com a jurisprudência do TST, por se tratar de requisito de admissibilidade do apelo, o depósito deve ser efetuado pela parte que figura no polo passivo da demanda, não se admitindo que o pressuposto seja satisfeito por sujeito estranho à lide, ainda que integrante do mesmo grupo econômico. Não fica fácil, né? Aplica-se, portanto, à hipótese dos autos, o artigo 789, parágrafo 1º da CLT, de seguinte teor, repisado a propósito pela súmula 128 do TST. Parágrafo 1º do artigo 789. As custas serão pagas pelo vencido. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. E olha só aqui, ó, eu coloquei aqui a súmula 128. O que ela dispõe? É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal integralmente em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. Essa parte final é o seguinte, gente. Deixa eu explicar para vocês. Se você tem uma condenação lá de 30 mil reais, você reclamada, faz o depósito recursal para recorrer no recurso ordinário. Recurso ordinário é negado provimento. Mas aí você ainda assim, você reclamada, você quer recorrer para o TST. Você apresenta recurso de revista. Você tem que fazer o novo recolhimento. Se a soma desses recolhimentos perfizer 30 mil reais, caso o recurso de revista ele seja negado provimento, ou negado provimento não, perdão, negado segmento, o agravo de instrumento você não vai precisar recolher. Você apresenta o recurso, você interpõe o recurso de agravo de instrumento, mas você não precisa recolher as custas processuais nem o preparo. Tá bom? Por quê? Porque o preparo do agravo de instrumento é 50% do recurso que você está apresentando, que você está recorrendo. Então, por exemplo, se fosse o recurso ordinário que foi denegado segmento, por algum motivo, quando você for interpor o recurso de agravo, é 50% do valor do preparo do recurso ordinário. Se for recurso de revista, a mesma coisa. Tá bom? Vamos lá. Continuando, que aqui tem informações interessantes. Enfatize-se que não há falar na concessão de prazo para sanar o vício relativo ao preparo, haja vista que, nos termos da atual redação da OJ 140, SBDI 1 do TST, combinada com o artigo 1007, parágrafo 2º do CPC de 2015, em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, vejam, recolhimento insuficiente e não errado, somente haverá deserção do recurso se concedido o prazo de 5 dias previsto no parágrafo 2º do artigo 1007 do CPC de 2015, o recorrente não contemplar e comprovar o valor devido, o que não é o caso dos autos. Por que eu falei errado? Porque fez o recolhimento errado. Fez o recolhimento em nome de uma empresa, de um terceiro totalmente estranho à lide. O recolhimento está errado, não foi insuficiência de recolhimento. E olha só, registre-se ainda o parágrafo 7º do artigo 1007 do CPC de 2015, prevê a intimação do recorrente para regularizar o vício nos casos de equívoco no preenchimento da guia de custas, situação diversa dos autos em comento, em que se verifica o recolhimento do preparo por parte que não compõe o polo passivo da demanda, e não de mero equívoco,
conforme mencionado alhures. Ou seja, recolheu errado, uma terceira, recolheu o nome de uma empresa que não tem nada a ver com o processo. E aqui, no caso de preenchimento, é preenchimento talvez do nome, do número, alguma coisa neste sentido. Aí você tem o prazo para poder sanar esse vício. Mas nesse caso aqui do banco, sinto muito, recolheu totalmente errado. E o TST ele tem várias jurisprudências com relação à deserção, no caso de recolhimento de custas de depósito recursal ou custas processuais, efetuado por empresas estranhas à lide. E o fundamento é sempre o mesmo, súmula 128, 1 do TST e artigo 789, parágrafo 1º da CLT. Tá, eu nem vou ler isso aqui porque não vai valer a pena, porque são todas jurisprudências idênticas, são de várias turmas, tá? Só a terceira turma, tem depois da, segunda turma de novo, quarta turma, ó, 2022, bem, isso aqui é 2024, né? Sexta turma, então veja, é uníssona a jurisprudência nesse sentido, tá? Sétima turma, e por aí vai. Oitava turma, tá? E aqui, no final, acordam os ministros da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho a unanimidade acolher a preliminar suscitada em contraminuta e, alterando a decisão monocrática, não conhecer do agravo de instrumento por deserto e, consequentemente, não conhecer do presente agravo. E aqui, gente, é o seguinte, o que a gente extrai daqui, o que a gente aprende? A gente aprende que o advogado tem sempre que estar atento, tem sempre que estar verificando esses pormenores, tá? O que já aconteceu comigo uma única vez, mas isso não estava nem em vigência ainda, o CPC de 2015, foi que um advogado apresentou o recurso, ele não tinha procuração nos autos, aqueles escritórios, nem subestabelecimento, escritórios de reclamante, vários advogados e o processo passa na mão de um, de outro e tal, e aí ele apresentou o recurso ordinário e não tinha a procuração, nem subestabelecimento. E me deu uns 5 minutos para ver, tá? Eu olhei lá, vi que não tinha e fiz uma preliminar nas contras-razões. E o tribunal acabou acolhendo. Por quê? Pelo seguinte, deixa eu puxar aqui para vocês, deixa eu ver, salvo engano, acho que é a súmula 3883 do TST, quer ver? Mas ela teve uma alteração, essa súmula, porque por causa do CPC, tá? E essa súmula ela teve uma alteração, quer ver? Tem a redação antiga dela, que fala que não pode juntar a procuração. 381, 282, 83. Isso aqui, ó. Ah, isso mesmo, quer ver? Ó? Eu vou colocar aqui até na tela para vocês, quer ver? Espera aí. Aqui, ó. Olha só. A redação original é essa daqui, tá? Olha só. Mandato. Artigos 13 e 37 do CPC. Fase recursal. Inaplicabilidade. É inadmissível, em instância recursal, o oferecimento tardio de procuração dos termos do artigo 37 do CPC, ainda que mediante protesto por posterior juntada, já que a interposição de recurso não pode ser reputada ato urgente. Inadmissível na fase recursal a regularização da representação processual, na forma do artigo 13 do CPC, cuja aplicação se restringe ao juízo de primeiro grau. Essa aqui era a antiga redação do CPC, tá? E a antiga redação do CPC e da súmula 383. Só que atualmente a redação da súmula 383 é a seguinte, ela foi alterada em decorrência do CPC de 2015. Recurso, mandato, irregularidade de representação, CPC de 2015, artigos 104 e 76, parágrafo 2º. É inadmissível o recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional, admite-se que o advogado, independente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 dias, após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz
o ato praticado e não se conhece do recurso. E aí temos o item 2. Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou subestabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para julgamento do recurso designará o prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Então, hoje, você tem a aplicação da súmula 383 e o tribunal ou o juiz ele pode dar essa concessão de prazo para poder fazer a regularização da representação. Antigamente não tinha essa possibilidade, tá bom? Então, a partir de 2015, na verdade 2016, que entrou em vigor o CPC em 2016, houve alteração da súmula 383 do TST, e agora você tem aí a possibilidade de regularizar a sua representação processual, tá certo? Então, o recado que eu deixo aqui para vocês, qual que é, gente? Prestem bem atenção quando vocês forem apresentar o recurso de vocês, forem fazer o recolhimento de custas ou de preparo, não façam vocês o recolhimento, enviem a guia para o cliente de vocês, para que eles possam fazer o pagamento e peço para eles mandarem o comprovante de volta. Se você for da parte contrária, vai lá, olha se a empresa tem que apresentar recurso ou a parte contrária tem que apresentar recurso, dá uma olhadinha, vê se houve o recolhimento correto, veja o comprovante de pagamento, veja se foi realmente a empresa que fez o recolhimento, tá bom? Por quê? Porque isso aí é uma chance de vocês poderem impugnar, tem diversos precedentes do TST que entendem pela deserção do recurso caso o preparo ou o recolhimento das custas sejam realizados por uma empresa estranha à lide. Tá certo? Então, eu queria passar para vocês hoje essas informações. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.